Oi, eu sou o Fabrício e bem-vindo a Figo Foods. Nós somos um hub de criação de conteúdo focado em entretenimento gastronômico. Diferente do que eu produzia antigamente, talvez você já me conhece aqui do Bergamota Channel, na Figo não vai mais ser só eu. Nós vamos ter mais pessoas trazendo conteúdos muito legais para vocês assistirem, com mais diversidade, enfim, eu espero muito que vocês gostem. Esse é o primeiro episódio de uma série de 7 semanas, onde eu vou beber um vinho brasileiro todas as sextas, um vinho que eu não conheço, que eu vou descobrir com você e explicar um pouquinho sobre ele. Não, eu não sou sommelier, eu não sou uma pessoa com formação, mas eu gosto muito do assunto e eu gosto muito de vinho, então eu quis voltar a produzir conteúdo falando de vinho, enquanto outros conteúdos que você vai ver nas nossas redes vai falar um pouquinho de café, de receita, enfim, de tudo um pouco. E seja bem-vindo, espero que você goste, que você acompanhe. Eu vou começar nessa diária que a gente vai gravar mais de um episódio provando 3 espumantes. Por que espumante? Primeiro que eu acho que é o vinho brasileiro que eu mais gosto, que eu bebo há muito tempo. Eu sou do Rio Grande do Sul e os meus vinhos nacionais favoritos do meu estado são espumantes. Então, quis trazer 3, onde a gente vai servir eles às cegas. Óbvio que eu sei um pouquinho sobre cada um deles, eu fiz a seleção, mas como eu nunca provei nenhum, eu vou provar os 3 às cegas e vou tentar encaixar nas nossas escolhas pela forma que eles se comportam na boca, pela cor, pelo aroma, e depois eu vou trazer para você uma dica de como harmonizar. A gente vai focar em produtores muito conhecidos, mas também trazer vinhos que a gente não fazia ideia que eram produzidos em regiões distintas do país. Então a gente vai sair do eixo sul-sudeste e tentar buscar coisas no centro-oeste, no nordeste, lugares que não são tradicionalmente conhecidos por essa produção, mas que fazem vinhos muito interessantes e por levar essas uvas, esses terroirs que a gente está muito acostumado a beber em locais de temperatura muito específicas para um local completamente oposto dessa realidade, faz com que a uva se comporte de uma forma bem diferente. E assim a gente vai conhecer um vinho com outra cara, com outra personalidade. É um pouco dessa descoberta que eu quero trazer com essa série e explorar junto com vocês. Toda a descrição do vinho eu também vou deixar ou no vídeo ou na legenda. Eu vou trazer essas especificações para vocês, mas antes vamos abrir eles. Abrir o primeiro então que vocês vão provar comigo e entender como que ele se comporta, enfim, conversar um pouco sobre ele e descobrir junto que vinho que é. Cara, é foda, porque a gente serviu os vinhos e eles ficaram claramente com a cor um pouco diferente demais pra eu não saber qual é qual. Vai quebrar um pouco o quadro, mas tudo bem. É muito diferente quando a gente pega um espumante Surly de um método super tradicional, champanhe, porque no Surly, por conta do contato com a levedura ela não é retirada da garrafa depois que passa pelo processo de fermentação. Você recebe a garrafa em casa com essa levedura, né? Consequentemente, o espumante, ele já tem completamente outra coloração. Ele é meio leitoso, ele não é transparente e esse em específico tá com bem pouca bolha. As bolhas não duraram muito tempo, o que é uma pena. A gente não demorou tanto assim para servir todas as taças e voltar aqui a gravar. Mas, de cara a gente já sabe que é um champanhe, um espumante que passa por um método que não é o tradicional champanhe, que é o Surly, que dá essa carinha um pouco mais leitosa. Mas, por mais que a cara não seja de champanhe, no nariz é o sensorial de um espumante
da minha preferência, que eu gosto muito, que é bem tradicional. A primeira coisa que você sente é o cheirinho da levedura bem intenso no nariz, um pouco de brioche, essa coisa amanteigada, nozes. Então, pra mim, esse é o meu gosto pessoal, obviamente. Essas são as notas que eu quero sentir quando eu abro uma garrafa de espumante. Eu não sou tanto daquela garrafa adocicada ou então super frutada. Eu gosto de algo que me lembre barrica de carvalho, que tem esse corpo que é mais interessante na boca, ele é mais complexo. Ele lembra mais como se eu estivesse abrindo um vinho branco super interessante e não um champanhe qualquer, um espumante qualquer. Então isso pra mim já é algo super interessante. Por mais que o cheiro dele seja bem brioche, essa coisa que chega no nariz com mais força, ele é mais intenso no olfato, mas no paladar ele é bem leve. Ele faz você salivar um pouco, o que mostra que ele não é um moscatel, ele não é um demi-sec, ele claramente não é um vinho que tem uma adição de açúcar significante, porque não transparece isso na boca, ele é bem seco, o que eu acho super delicioso, é algo que combina com frutos do mar muito bem, com ostra, com limão, com algo super fresco, mas que ao mesmo tempo tem bastante personalidade. É interessante que ele tem essas notas que eu já descrevi, né, que lembram o pão, mas ao mesmo tempo a segunda coisa que vem à boca é um pêssego. Sabe quando você pega um pêssego meio verde, que ainda não tá super maduro, não tá doce, tá naquele ponto crocante? Qual que é esse vinho? Agora você vai ter que me dizer. Esse foi o primeiro ou o segundo que a gente abriu? O segundo? Tá. Então realmente é um surli, como eu imaginei, que passa por esse processo. O segundo é literalmente o primeiro vinho que eu quero postar. Ele é um surli nature mesmo, como a gente falou, então extra brut, bem seco na boca. Ele é um Casa Valduga, uma das minhas vinícolas do sul favoritas para espumante. A Casa Valduga é uma que faz espumantes muito gostosos, desde os mais em conta da linha, que giram em torno de 55, 60 reais, até a linha mais elaborada deles, que pode chegar, eu acho que quase a 400. Eles têm espumantes deliciosos, o Blanc de Blanc e o Blanc de Noir, tanto da linha intermediária quanto da mais cara, são incríveis. E esse em específico, o Surli, é um que eu nunca tinha provado da Casa Valduga. Eu acho bem legal, eu super indico. Trazendo um pouquinho de informação sobre ele para vocês. Ele, obviamente, é 100% produzido no Rio Grande do Sul. Ele é um vinho que não é safrado, ou seja, quando a gente compra um espumante que não tem data, não tem a safra dele, é porque ele utiliza blend de mais de uma safra para fazer a composição. Quando ele tem a data ali, quer dizer que foi uma safra excepcional e o vinho tem um corte 100% de uvas da safra desse ano. Tanto que quando a gente vai comprar um vinho mais caro, um espumante mais caro e bem comercial, tipo um Chandon ou um Dom Perignon, sempre compra safrado, porque é onde você vai estar conseguindo a safra excepcional pelo valor que você está pagando. Então é onde vale a pena investir em um champanhe mais caro. Quando não é safrado, você está pagando mais pelo nome do que pelo espumante. Indo para os mais caros, obviamente, não falando dessa faixa de preço que a gente está provando hoje. Ele é um corte bem tradicionalzão, Chardonnay e Pinot Noir, e ele passa por 30 meses de envelhecimento em cave, né? Sendo parte deles em barrica de carvalho. Por isso que tem esse gostinho de brioche, enfim. Toda vez que passa pela barrica de carvalho, você já sabe o que esperar na nota de entrada do seu champanhe espumante. Esse espumante fica na faixa de R$110, então não é a entrada da casa, mas também está longe de ser a linha mais cara, e eu, particularmente, abriria isso num café da manhã e harmonizaria com um croissant bem crisp, bem crocante, com um ovinho frito e uma flor de sal. Cara, primeiro date, ó, foi assim que eu conquistei meu marido, hein? Aqueles...
Foi assim que eu conquistei o meu boy, cortei um croissant, fritei um ovinho. Acho que foi num dos primeiros finais de semana que a gente passou junto e vale a pena, vale muito a pena. É um café da manhã de domingo delicioso, que eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar sozinhos, acompanhados ou entre amigos. Comenta aqui embaixo se você já provou, qual que é o seu espumante favorito. E compartilha, ajuda a gente a crescer, a gente acabou de nascer por aqui. Agora pensando em nota para esse espumante de 0 a 5, cara, ele, assim, pelo custo-benefício de ser algo de R$ 110 de produção nacional e ter essa entrega, eu daria um 394 para ele. É um ótimo, ótimo espumante. Gostei bastante. Obrigado e até o próximo vídeo. Vai lá. Prova aí, me diz o que você acha. Dá pra sentir o pêssego, né? Uhum. Qual nota tu daria? 4.1. 4.1? Daria. Você é sempre mais mão cheia do que eu. Eu dei essa nota